Olá pessoal, esse é mais um capítulo da série Sobrevivendo com Oceano Tigre. E só para complementar, então é o seguinte, isso aqui são uma série de vários vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que pare aqui e veja os outros para chegar até aqui sabendo sobre o que a gente está falando. No último vídeo comentei sobre aquela situação que eu passei lá no Morro do Bronze, em Guaraxaba. Eu estou tentando lembrar aqui quem que era que estava com a gente. Eu acho que era eu, o Silvio, o Purga, o Leandro, o Klebson, o Mister. Eu acho que estava o Daniel Ameba, o Lawrence. Tava numa turma. Tava, eu acho que era em 7 ou 8. Eu acho que o Alanderson também estava junto. Pessoal, se eu esqueci alguém, desculpa aí, tá? Quem lembrar, escreve aí, beleza? Mas vamos lá, isso não interessa, isso é coisa de papo de velho. Então, essas vivências naturais, elas têm desse tipo de coisa, né? De você planejar, almejar uma coisa e acontecer outra. Como isso é constante nas nossas atividades diárias, inclusive, né? De você ter a ideia do que você vai fazer, treinar para aquilo que você pensa em fazer e a coisa acontecer de forma diferente. Diante disso, eu costumo sempre falar o seguinte: não existe treinamento para uma situação real. Você pode ter, eu tenho mais de 20 anos ali de experiência e de contato ali com os meios naturais. Faz mais ou menos uns 20 anos que eu faço fogo de forma primitiva. Toda vez é um parto. E as peças estão configuradas, mas aí eu vou ter que atentar para outros detalhes. A umidade relativa do ar. Será que vai fechar o triângulo do fogo? Se eu não entender de triângulo do fogo, eu não consigo... Eu não sei o que é um triângulo do fogo. Pois é, você precisa ter 3 componentes para suprimir um incêndio ou para ter a obtenção da chama, ali o fogo em si como um todo. Você teria que ter os 3 componentes básicos, o comburente, que é o oxigênio disponível aqui, Tá. o combustível, que poderia ser a madeira, e o terceiro componente, que é uma fonte de calor, que pode ser um isqueiro, pode ser um fósforo, pode ser uma pederneira. Se você continuar buscando formas, de repente você chega aqui, ó, no atrito com madeira para criar a brasa, que é o ponto de calor. Então é uma série de detalhes, né, que englobam isso. E mesmo que você treine, não existe treinamento para uma situação real. Por quê? A situação real, dentro das nossas vivências, a gente consegue constatar isso. Acontecem coisas absurdas para as quais a gente não havia pensado, né, sequer cogitado. Então é muito comum que, diante dessa tua experiência aí, vocês tenham vivenciado ali situações para as quais vocês não... Né, quem ia imaginar que ia vir uma tempestade e fechar o tempo ali e dar problema? Eu já desci o Pico Marumbi e tinha gente subindo. Nossa. E eu desci porque eu avistei uma formação muito grande vindo. Certo. E era um cumulonimbus. Né? O cumulonimbus é a única nuvem que dá pra gente, por exemplo, o raio e o granizo. Então começou a pipocar o trovão, é uma cumulonimbus, é a pior formação que pode acontecer. Tá. O pessoal subindo, eu falei, pessoal, não sobe porque vai começar a despencar raio. Né? Continuaram subindo, ali um pouco voltaram, debaixo de muita chuva, todos machucados, porque desceram perigo pra caramba, correndo, né? Porque para das pedras, nossa, exatamente, vai cair lá no inferno. É complicado. A mensagem é uma só, né? Nunca pague para ver, fora daquilo do contexto, né, que está previsto e treinado, porque você vai pagar para ver e de repente sai caro. Essa é a verdadeira realidade, né? Certo. Você pode ter a experiência que eu tenho, por exemplo, né? Quanto mais vivência eu tenho, mais eu abaixo a cabeça e me curvo diante da natureza. Porque ela é a verdadeira mestra, né, dos ensinamentos em si. Você pisou lá, você é aluno e não tem conversa. Você vai toda vez aprender uma coisa nova. É verdade. Então, dentro dessas... Cada vez que eu vou para a montanha, eu volto aprendendo alguma coisinha. Sim, e você vai sendo lapidado. Vejo que eu não sabia de alguma coisa. Exatamente isso. A adversidade em si que a gente encontra ao fazer uma trilha ou eventualmente entrar numa situação crítica de sobrevivência, né, ela vai te lapidar. Se você sair de lá, você vai sair mais forte, com certeza. Né? A vida, em todos os quadrantes, faz isso. No mato, nas trilhas, não é diferente. Dentro de situações reais, geralmente, pessoas que se perdem. Né? Eu estou impressionado, inclusive, com a quantidade de gente que foi fazer trilha esse ano, Fábio, desde janeiro até aqui, a quantidade de gente, inclusive com experiência, que foi fazer trilha e deu errado. Sério? A gente teve pessoas ali que, infelizmente, não voltaram mais. Isso aqui no Paraná? São Paulo, Amazônia, Paraná, a gente teve incidentes no Pico Paraná esse ano. Né? Só que, se eu comparar com o ano passado, né, a quantidade de gente esse ano é muito maior. Você tem muita informação disponível, você tem muito equipamento disponível,
né? Tem muita gente que acha que Tem ler até um boa manual... bota já hoje disponível, né? Exatamente. Aí, ó. A hora do merchandising. Mas é importante. Por que eu tenho essa ideia toda de que a Vento faz um serviço bom? Porque dentro disso que eu estou falando, né, eu estou errando para mais nesse caso aqui. Como é fácil, né, sair para fazer uma trilha, subir uma montanha e fazer um treinamento e errar para menos. Justamente porque aquilo que a gente não pensa que pode acontecer, vai lá e de repente se apresenta e resolva a situação. Entendi. A gente teve o caso aí, infelizmente, de um policial militar civil, se eu não estou enganado, de São Paulo, que também, infelizmente, veio a perecer, né, tendo o conhecimento, acabou se perdendo e encontraram, infelizmente, lá já sem vida no meio do mato. Né? Você vê que é o básico do básico, a pessoa tem um certo conhecimento, mas ele não tinha a mochila bem alocada, bem preparada, como a gente diz que tem que ter. Entendi. Né? Então, são os errinhos básicos sendo cometidos. Se a pessoa se perder no meio de uma situação real, geralmente, em 72 horas, para um desfecho, você caminha. A gente costuma dizer que ou você sai por meios próprios da situação, ou você é resgatado, encontrado de alguma forma, se você souber, inclusive, sinalizar, marcar a tua posição, ou você acaba não voltando para casa ou voltando, né, da forma que muita gente não quer voltar. Normalmente uma situação dessa ela se define então em 3 dias. Esse é o clássico, é o padrão que a gente mais vê como padrão. Em 3 dias o cenário é definido por esses 3 parâmetros aqui. Tá? Ou a pessoa sai por ela mesma, ou ela é resgatada, ou infelizmente ela vem a perecer. Claro que tem exceções, tem gente que já ficou perdida por muito mais tempo, mas aí cada caso é um caso. A gente está aqui, uma condição agora de bastante frio já nesse momento, a gente está sentindo um arzinho frio aqui, né? E uma pergunta básica que eu faço para quem vai fazer uma trilha ou quer entender de sobrevivência. Né? Você tem a consciência de que você está perdido, já aceitou a ideia, depois de chorar um pouquinho, que você vai passar a noite no mato. Tá. O que você faz primeiro? Eu vou buscar água. Pois é, aí que está o detalhe. Não é? Não é. Se você priorizar a água, você pode fatalmente perecer por aquilo que está cometendo a gente aqui agora. A gente está sentindo, está um clima friozinho, a gente está de jaqueta. O frio mata antes que a água? Com certeza. Caramba! Disparado. Quando você estuda os casos reais de quem passou por adversidades assim, você vê que o que mais matou até hoje foi a hipotermia. E isso vem da fisiologia médica. O que mais mata é a hipotermia? É a hipotermia. Você tem, claro, outros casos. Né? Se você me perguntar aqui qual é o animal mais perigoso que eu tenho numa selva, eu vou taxativamente falar insetos. O cara vai pensar em onça, serpente, aranha, mas é impressionante como uma abelha, por exemplo, ceifa muito mais vidas todo ano do que um ataque de serpente ou uma onça. Entendi. Então, esse é o tipo de detalhe que a gente tem que levar em conta. Certo. A tua primeira linha de defesa contra um frio extremo ou calor extremo é a própria roupa. Certo. Se ela estiver molhada, você vai ter que dar um jeito de secar. E quem baliza a gente quanto a isso é a fisiologia médica. A medicina diz isso. Eu estou, na verdade, aqui passando uma ideia que vem da medicina. Como o corpo humano aguenta muito menos tempo exposto a um frio intenso ou a um calor intenso, se for no deserto, né, eu preciso ter o cuidado de solucionar a hipotermia primeiro. Certo. Então, estou perdido, cara, eu vou ter que me abrigar de alguma forma. A minha primeira linha de defesa, a roupa. Primeira coisa, eu vou ter que fazer um abrigo. Eu vou ter que quebrar o meu contato direto com a natureza ali, com o ambiente, porque senão a hipotermia pode vir acarretar um problema. A gente tem uma regrinha para definir isso, que a gente chama de regra dos 3. 3 por quê? O corpo humano aguenta 3 horas exposto a um frio intenso ou calor intenso, isso seria o máximo. Uma pessoa muito bem treinada fisicamente aguentaria isso. Com 1h30 você está já no pau da viola, como a gente fala. Caramba! A fisiologia ela sente muito. Varia de pessoa para pessoa, mas 3 horas seria o máximo que você aguentaria exposto a um frio ou calor intenso. O outro 3... Calor intenso, por exemplo, de um deserto, Precisamente, 58 graus, por exemplo, no deserto. Eu tive em Doha e uma amiga minha indicou que eu fosse ver, ela morou muito tempo em Dubai e ela indicou que eu fosse ver o sol se pôr no deserto. Então eu peguei um táxi, pedi para o taxista ir para o deserto, o que não é difícil ir no deserto em Doha, porque você anda... do lado, né? Ou você cai dentro da água, ou você cai no deserto, não tem...
E eu entrei, eu falei, né, pro taxista, quero ir no deserto. Ele me olhou, eu falei, mas que lugar? Eu falei, não, vai aí, qualquer lugar no deserto. E daí parei no deserto, mais ou menos, exatamente um pouquinho antes desse horário aqui, e fui ver o pôr do sol no deserto, que é uma coisa realmente maravilhosa, tá? Só que o deserto lá, eu imaginava que o deserto era aquela duna de areia bonita, camelo andando, nada, Sim. é uma rocha fraturada. Eu acho que com o passar do tempo ela se fraturou e se solidificou e ainda não virou areia, talvez por estar muito próximo ao mar. É um solo muito duro, basicamente é uma rocha quebrada, muito duro, parece uma rua de saibro. E aquilo estava emanando um calor. Primeiro que estava, eu acho que devia estar em torno de 50 graus, 48, 50 graus mais ou menos. Comum, tá? né, pra uma região E dessa. emanava um calor gigantesco, porque imagina, aquelas rochas o dia todo absorvendo energia solar. Aquilo ali é um acumulador térmico gigante. Já irradia de volta, né? Eu fiquei uns 15 minutos ali e realmente eu confesso que eu passei uns maiores calores da minha vida. Uma temperatura, eu não sei se eu aguentaria 3 horas ali naquela situação. Sim, pois é. Eu acho que não aguenta. Vem disso, né? Aquele filme do cara andando 3, 4 dias no deserto sem água, Aquilo eu acho ali que o cara não sobrevive. É muito romantizado. Acho que não dá tanto tempo assim, né? Não dá. Não dá. A gente tem um caso de uma pessoa que se perdeu numa corrida de aventura no Saara e o cara pagou todos os pecados porque ele ainda nem tinha feito. A gente costuma brincar, porque foi terrível. Né? Ele só não morreu porque ele encontrou uma cabana de um beduíno, é um caso bem conhecido, inclusive, né? E nessa cabana ele teve um pouquinho de respiro, ele teve um pouquinho de solução. Né? E isso, dentro daquilo que a gente está falando, que é a regra dos 3, é determinante. Frio intenso ou calor intenso, você pode não voltar para casa. E por que regra dos 3? É frio, calor? 3 horas exposto, então, à natureza, frio ou calor intenso, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. 3 semanas o peão aguenta? 3 semanas sem comida. Você tem, por exemplo, né, o programa de televisão lá, o Largados e Pelados. Se você for ver aqueles 21 dias, dá basicamente essas 3 semanas. Os caras sabem disso. Que a fisiologia humana, ela comporta isso. Né? Você não se alimentou, vai consumir as reservas. Né? Pessoal, eu acho que esse é o tema para o próximo programa da série Sobrevivendo com o Luciano Tigre. Muito obrigado, bons ventos a todos. Tchau. Até mais. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes. Eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura